Hoje é quarta-feira, dia 23 de abril do ano do Senhor de 2025. Nós estamos na oitava da Páscoa. E o evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. O relato dos discípulos de Emaús é uma das páginas mais belas do Novo Testamento, em particular dos Evangelhos. Como nós já tivemos a oportunidade de afirmar, este relato é a narração de uma Páscoa, a dos discípulos a caminho de sua cidade, Emaús. Não há situação humana em que o Cristo ressuscitado não se faça presente. Talvez as situações de frustração
e de decepção sejam as mais difíceis, aquelas situações que nos impedem de reconhecer que o Senhor está presente. É bastante provável que as adversidades da vida, que, como eu acabo de dizer, as frustrações, as decepções, elas possam nos cegar, nos impedir de ver com clareza e, em particular, de reconhecer o Senhor presente na nossa existência. Parece ser bem o caso no relato dos discípulos de Emaús. A tristeza e a frustração aparece nos olhos daqueles dois discípulos que vão de Jerusalém a Emaús. O olhar, diz o ditado popular, diz mais do que 1000 palavras. Os discípulos, diz o nosso relato no versículo 16, estavam como que cegos, tomados pela tristeza. E no início do caminho deles, eles não puderam reconhecer o Senhor. Mas, caminhando ao lado de Jesus e se abrindo à escuta do peregrino, eles passam de uma profunda tristeza e frustração pelo acontecido em Jerusalém, à alegria e ao anúncio do ressuscitado. No centro do relato, no versículo 32, está esta afirmação deles. Um disse ao outro: não ardia o nosso coração quando ele, pelo caminho, nos falava e nos explicava a Escritura? Talvez a pergunta que nos ajude a aprofundar ainda mais o texto é essa: o que permitiu essa transformação na vida deles, na vida daqueles dois discípulos, um dos quais anônimos e o outro Cleofas? A presença do Senhor ressuscitado. Isso é que permitiu a Páscoa deles. A presença do Senhor ressuscitado que se pôs a caminho com eles e os fez percorrer um caminho muito mais longo do que aquele que separa Jerusalém de Emaús, a saber, o caminho através das Escrituras. É desse fato que eles, depois que o Senhor partiu o pão com eles e passou, vão se recordar. É o Senhor que abre os olhos deles, o Senhor que lhes explicava as Escrituras, é que abre os olhos deles para que eles possam reconhecê-lo na fração do pão. O caminho, através das Escrituras, preparou os discípulos para abrirem os olhos do reconhecimento no partir do pão. O mesmo acontece na celebração da Eucaristia. Sem reconhecer o Senhor presente na sua palavra e entre o povo reunido, não é possível reconhecê-lo nas espécies do pão e do vinho. Desvincular a palavra, a comunidade da fração do pão, é correr o risco de cair no puro devocionismo incapaz de transformar a vida. Rezemos pelo Papa Francisco, que na última segunda-feira fez a sua Páscoa definitiva. Que na comunhão dos santos, a que ele agora participa, ele interceda junto a Deus por toda a Igreja. Feliz Páscoa a todos e até amanhã, se Deus quiser.